Olha, amanhã tem semifinal brasileira no Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense enfrenta o Chelsea e o país inteiro está na expectativa de ver uma equipe nossa na grande final. Mas é que tá, a gente tem chance? Quem vai responder isso é o Rafael Costa, que está aqui comigo ao vivo. Bom dia, Rafa. Então me responde já de cara, sem clubismo. Brasil tem chance de chegar à final? Fala, Rafa, olá a todos os nossos espectadores. Olha, da última vez que eu desacreditei do Fluminense aqui neste mesmo estúdio, eu acabei ficando com uma cara de tacho, porque o Fluminense foi lá e passou de fase. Então, assim, se tem um time que está motivado, se tem um time que já mostrou que sabe adaptar a sua estratégia, que não tem medo de mais ninguém, esse time é o Fluminense. E o Chelsea já perdeu do Flamengo. Jogou bem seu último jogo, é verdade, nas quartas de final. Acabou eliminando o Palmeiras, né? No seu último compromisso. Jogou bem, mas assim, não vejo o Chelsea mais como aquele time a se temer. É um time forte, óbvio, tem bons jogadores capazes de acabar com o jogo ali, mas o Fluminense tem mostrado nessa Copa do Mundo de Clubes que, assim, não tem medo, joga de igual, fez alguns jogos meio ruins no começo da competição, é verdade, mas agora está numa fase assim que está sonhando com pelo menos chegar na final. Então, assim, eu não duvidaria do Fluminense. E acho que de todos os times os europeus aí já eliminou, né, a Inter de Milão. E agora tem um Chelsea que ainda não está no seu auge, não está jogando o futebol mais vistoso. Então eu acho que tem muita chance, sim, do Fluminense chegar na final desse Mundial aí. A gente está falando de um time tradicionalíssimo no futebol brasileiro. O Fluminense sabe muito bem o que é vitória, mas eu falo diante dessa ideia desse campeonato, que é a primeira vez que acontece, realmente está trazendo aí muitas emoções. Você acha que isso pode desequilibrar? Ou o Fluminense, exatamente por conta dessa história, sabe o que é um clássico, sabe o que é que está envolvido aí nesse jogo contra o Chelsea? Eu acho que tá meio que naquela situação, tipo assim, eles estão a 2 jogos de um título inédito, né? A primeira edição desse torneio. E é aquilo, quando você tem jogos de ida e volta, né, que acontecem em outras competições, muitas vezes pode realmente prevalecer o retrospecto, a força e tal. Como é uma partida só, eu acho que dá uma igualada nisso aí. Eu acredito que o Fluminense internalizou isso e tem feito os jogos meio que de acordo com isso. A gente pode ganhar esse jogo, vamos para cima, óbvio, dentro de uma estratégia, sem se expor, como fez contra a Inter de Milão. Foi cirúrgico ali. Nas chances que teve, foi lá, fez gol, ainda poderia ter feito mais. Contra o Al Hilal, sofreu um pouco mais até do que contra a Inter de Milão, fez um jogo ali mais pegado, mas o Fluminense tem se mostrado assim, preciso. Quando tem a chance, não desperdiça, vai lá, faz seu gol, consegue o resultado e passa de fase. A gente tem que lembrar que, assim, se passar para a final, vai ter um desafio daqueles, uma pedreira considerável. Porque do outro lado tem ninguém mais, ninguém menos do que PSG e Real Madrid. O atual campeão da Champions League contra o maior campeão de Champions League da história. Então, assim, é pedreira, é difícil, mas eu acho que pelo menos uma vaga na final o Fluminense consegue. Se vai conseguir o título, já vai ser uma outra conversa. Porque do outro lado a gente está falando de 2 das principais equipes do futebol mundial. O Chelsea é complicado, mas não é um problema tão grande como essas outras 2 equipes. Então, assim, acho que o Fluminense tem futebol e tem uma estratégia ali. O Renato Gaúcho conseguiu mobilizar a equipe para fazer jogos bons e conseguir os resultados. Então, eu acho que o Fluminense chega confiante e chega ali com plenas condições de garantir a classificação. É que eu estava pensando que na quarta-feira, esse jogo, né, PSG e Real Madrid, até a pessoa que não tem o conhecimento mínimo do mínimo do mínimo de futebol sabe o quão esse jogo é importante. Então vamos trazer aí, não pensando na final, pensando nesse jogo. Você acabou de dizer, né, o atual campeão da Champions League, o maior campeão da Champions League. O quão é grande esse jogo? Porque a gente sabe quanto é grande, mas para quem acompanha futebol, dá a dimensão, a magnitude desse clássico que vai rolar aí na quarta-feira. Olha, tem várias histórias aí, né, nesse jogo. Eu acho que uma das principais é assim, o Mbappé, que é a principal contratação da última temporada aí do Real Madrid, reencontrando seu ex-clube já numa situação como essa, né, numa semifinal de um campeonato tão importante. As 2 equipes querem muito esse título, né?
O Real Madrid fez a última temporada muito apagada, não ganhou nenhum título, perdeu todos os clássicos contra o Barcelona, então assim, veio de uma série de críticas e agora está com seu novo treinador, o Xabi Alonso, e assim, é um time que parece que está chegando no auge justamente no momento em que mais precisou aí nessa competição. Fez um bom jogo aí contra o Borussia Dortmund, tomou um susto no finalzinho, mas joga muito bem. O PSG eliminou o Bayern de Munique, que todo mundo ficou impressionado no jogo contra o Flamengo pela eficiência, jogando no final com 2 jogadores a menos, mas é um time que está jogando muita bola mesmo. Só que é exatamente isso. É o time que ganhou sua primeira Champions League do lado contra um time que tem 15 títulos de Champions League. Então, assim, é um negócio assustador. Eu acho que, assim, se você não é muito fã, mas quer assistir uma partida de futebol com um bom nível técnico, esse é o jogo. Jogadores da mais alta qualidade, equipes muito bem treinadas. Então, assim, jogão é para todo mundo parar, ver um pedacinho ali, porque a expectativa é de um bom jogo. Eu espero que tenha muitos gols, o que corresponde à expectativa, porque está todo mundo esperando esse duelo aí. Uma pena que está acabando, né? Só 2 jogos essa semana, final no domingo. Então fala um pouco para mim, Rafa, agora, né, para a gente trazer a questão de calendário. A gente sabe muito bem que o Metrópolis está transmitindo a Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que a gente tem aí para compensar essa falta que vai fazer esse Mundial de Clubes, agora que deve terminar só no próximo domingo? Deve não, vai terminar no próximo domingo. Pois é, agora vai voltar o calendário inteiro, né? Além da Série D, como você citou, que a gente está, que o Metrópolis agora está transmitindo, a gente tem a volta do calendário nacional e sul-americano. Então, voltaremos aí com o Campeonato Brasileiro, já com as suas rodadas, já vai ter clássico aí. Copa do Brasil, né, que chega nas suas oitavas de final. Também temos Libertadores e já também, como a gente citou aí, né, os campeões da Champions League, já recomeça a Champions League. Então, em breve, a UEFA deve aí realizar os sorteios. Lembrando que a Champions League mudou, né, o seu formato, agora um calendário mais extenso, mais jogos. Então, assim, decisões aqui no Brasil, na América do Sul, tanto na Sul-Americana como na Libertadores. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro naquele jeito, a todo vapor. E os outros campeonatos também, tem Série B, a Série D, como você citou. Então, assim, promessa de muita coisa rolando aí e ninguém vai passar muita vontade não, Rafa. Fique à vontade, então, para voltar sempre aqui para comentar esses jogos, trazer essas suas análises. Rafael Costa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, até mais. Olha, nesse domingo, Brasília mostrou seu respeito às diferenças, lotando a Esplanada